profeta Jeremias, ele é chamado de profeta chorão. Ele atuou na história entre os anos 627 e 586 a.C. Ele pegou um período muito complicado ali, quase que de transição do período do reino de Israel e de Judá, e eles iam ser levados cativos para a Babilônia, para o exílio. E ele sempre alertou: olha, nós temos, se não voltarmos para Deus, se não obedecermos, nós estamos enroscados. E o ministério dele, a palavra dele foi marcada por um chamado a um arrependimento. Outro profeta já fez isso, foi chamado por Deus para pregar a Nínive. Jonas fez isso, um pouco de objeção, mas é um chamado a arrependimento. Ele também, no seu ministério, fez advertências contra um juízo iminente de Deus. Nós não podemos brincar com Deus. A gente percebe hoje mesmo que às vezes as nações, as pessoas, as autoridades, aqueles que governam, e as pessoas de forma geral, não percebem que haverão de prestar contas a Deus em tudo o que fizerem. E Jeremias advertiu. Mas Jeremias fala dessa situação nebulosa, mas ele anuncia a possibilidade de uma esperança melhor, ou de um futuro melhor, através de promessas de restauração que Deus faria para com o seu povo. Uma coisa muito curiosa, uma vez a gente estava em Israel, ou na viagem para Israel, e passamos pelo Egito, e o nosso guia Samuel, ele fala muito bem português, ele é um cristão copta, e ele falou uma coisa muito bonita, falou assim: olha, o Egito é um pouco dessa desolação, mas existe uma promessa. Ele olhou lá no profeta, levou a gente e falou que Deus vai restaurar o Egito. E é interessante então que o Jeremias, ele fala que o povo dele, que havia se desviado, traz advertências, mas ele fala de um futuro mais efetivo, de um futuro melhor. E nesse capítulo, ele está tratando da consolação. Já está ali a véspera desse povo ser levado para o exílio. E então ele fala que Deus um dia vai reunir todas as tribos dispersas. Ele fala do estabelecimento de uma nova aliança. Ele fala da reconstrução de Jerusalém. E nós estamos aí também em polvorosa, porque é incrível o que acontece ali em Israel. E principalmente pelos ataques que eles recebem também, e por toda a situação do Oriente Médio. E eles conseguem sobreviver. Tem algum mistério, tem algum milagre ali de Deus agindo naquele povo. E faz parte dessa profecia de Jeremias, essa reconstrução de Jerusalém e a alegria do povo pelo retorno da bênção divina sobre aquele lugar. Então, o Jeremias 31, 21, que é o texto que você leu comigo, é um chamado para que se prepare para voltar do exílio e não se perca novamente. Então, não teve jeito, tiveram que ir, mas quando voltar, não se percam. Então, uma palavra de encorajamento a um povo distante de sua terra, e uma palavra assim de exortação, de encorajamento para uma vida plena, uma esperança viva. E o texto é direcionado a Israel, mas esse texto serve para mim, serve para você, serve para nós como igreja, para que se viva de forma abundante, que é a proposta de Jesus. Então, nós estamos tratando dessa temática: sejamos uma igreja viva. No início do ano, nós como equipe pastoral pensamos assim, que nós precisamos alertar a igreja da iminência da volta de Jesus, até que Ele venha. Então, sejamos uma igreja viva. A proposta, com base nesse texto, é falar de algumas projeções que Jeremias lançou para o povo. Ponte marcos, finca postes para que te guiem. E esta ideia de busca ao Senhor, Ele nos traz: presta atenção na vereda e no caminho por onde você passou, por favor, fique atento, fique antenado. Você sabe que há uma diferença entre viver e existir. Tem gente que só existe, mas Deus não foi chamado só biologicamente para você existir. Você foi chamado para viver. E essa é a proposta do Senhor Jesus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida, e vida em grande quantidade. Então, para você viver e não somente existir, você precisa de três coisas. Primeiro, de marcos de identidade. Você precisa de balizas de direção. E você precisa de memória ou consciência espiritual. São essas três coisas que eu quero ver com vocês. Primeiro, uma igreja viva tem marcos de identidade. O que são marcos? A ideia hebraica é poste, monumento, um memorial.
alguma coisa que sinalize. Eu já vi algumas famílias com um lugar na sua casa de memoriais. Então ele tem uma estante e ali tem várias peças, cada peça representando um memorial na história daquela família. Quando nasceu, quando arrumamos esse trabalho, quando fomos para casa nova, quando consegui aquela formação acadêmica. Então tem pessoas que levantam marcos e memoriais. E é esta a ideia desse texto, põe-te marcos. Há um episódio na história de Israel muito interessante. Josué, ele assumiu a liderança do povo no lugar de Moisés, e ele tem que atravessar o Rio Jordão. Mas ele dá uma ordem às pessoas: agora vocês vão pegar 12 pedras do Rio Jordão, porque ele passou o rio a seco, e vocês, cada uma pedra por uma tribo, são 12 tribos, 12 pedras, e vocês vão atravessar o Jordão, e vocês vão colocar do lado de lá e vão fazer um monumento, um marco, um memorial. E a orientação que está escrita lá em Josué 4,6 diz assim: para que isso seja por sinal no meio de vocês, e quando vossos filhos no futuro perguntarem o que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando a arca da aliança, as águas do Jordão foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por marco, por memorial em Israel. Marco. Somos chamados então, através desse ponte marcos, a olhar para o nosso passado, a levantar marcos históricos que definem algumas coisas da nossa vida. Ponte marcos, aqui nós levantamos hoje de manhã, nas nossas solenidades, 3 marcos importantes. O primeiro marco, que foi do Panambi, e aqui o pastor Alessandro já mencionou essa árvore que está ali aparecendo, e depois esse templo de madeira, e o versículo: não despreze os humildes começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Então nunca despreze a vida humilde, nunca despreze as coisas humildes e os humildes começos. Eu nasci de uma família bem humilde e agradeço a Deus por isso, e tenho ensinado meu filho e minha neta agora, e a nossa casa. Olha, nós precisamos aprender a ser humildes. Inclusive a Bíblia diz: condescendei com aquilo que é humilde. O Marco 2, que é do templo antigo e salão social, então sai lá do Panambi, da Terra Vermelha, produtores rurais, pessoas oriundas do Paraná, pessoas oriundas de São Paulo, pessoas que tinham temor no seu coração, falam: nós precisamos levantar um memorial aqui, debaixo da árvore, vai ser esse nosso marco. Agora, nós já migramos por esse templo. À minha esquerda, eu frequentei esse templo. Ele tinha uma cor bege desbotada fora, por dentro as paredes azuis brilhantes, um azul escuro. Não sei se aqueles que foram nessa época lembram. Eu cheguei aqui em 87, um chão vermelhão. Eu encerei muito chão com cera, passava removedor e com escovão. Eu aprendi a fazer isso na minha infância lá em Minas Gerais. Eu aprendi o que é isso, mas era um brinco o nosso piso desse templo. Tinha um senhor chamado Guilherme, eu acho que é da família Guilherme, um negro bonito, um senhor alto. Ele vinha para a igreja, ele pegava o chapéu, colocava lá no fundo, porque essa igreja tinha um lugar de colocar chapéu. Hoje não existe mais isso. A educação dentro do templo, da casa do Senhor, ele pegava, tirava o chapéu. Eu vi muito disso em Minas Gerais, quando passava um féretro, quando passava um funeral, as pessoas tiravam o chapéu em reverência e respeito àquele morto. E eu participei desse templo. Eu me recordo de um dia, um dos pastores dessa igreja disse assim: olha, ninguém bate palma aqui dentro do templo. Silêncio, casa de Deus, oração. Vocês estavam tudo condenados na ótica desse pastor. Vocês fizeram tudo ao contrário do que ele ensinou. Ele estava muito atrelado a algumas coisas que são formas, e a gente não pode abrir mão de essência, e vou falar depois. O terceiro marco é esse marco do templo sede do Espaço Esperança. Aqui eu queria fazer uma saliência. Eu me recordo quando a gente ia em assembleia para decidir construir esse templo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo meu. Uma irmã que era líder da igreja disse assim: nossa, nós vamos fazer essa igreja para 550 membros, isso é um elefante branco. Alguém estava nessa assembleia, lembra disso? Elefante branco. Eu falei: nossa, que visão tão mesquinha, tão medíocre. E cara, nós não queremos ser uma igreja que não prospere, que não cresça. E aconteceu, mudamos para lá. Uma outra coisa curiosa dentro desse tempo, que é um marco para nós, é que nós entramos lá também sem acabamento.
E eu tive um grupo de líderes também, envolvidos numa área de direção da igreja, falou: nós não vamos subir sem acabar. Eu falei: vocês vão sim, senão vocês ficam para trás. E eles ficaram para trás, literalmente. E o grupo subiu, e a igreja continuou. Mas são fatos memoriais, que estão latentes dentro da história da IPI de Dourados. A igreja cresceu ali naquele tempo, fizemos 2 cultos, e eram celebrações gostosas, bonitas, e de repente, 2 presbíteros, num momento informal, estavam comigo, o Elton e o Paul, que aqui ministrou louvor. Pastor, por que a gente não procura um espaço maior para a gente congregar? E nós começamos a andar na cidade, fomos em vários lugares, e achamos a Bianchini, um armazém de trigo, de soja, e lá estava em locação, tinha muito rato, tinha muita pomba, tinha muito piolho, e tinha ali na frente pessoas de programa, bem ali na frente. Vamos nesse lugar, e o Senhor nos ajudou, fomos para lá, remodelamos, e aqui para mim tem muito a ver esse texto de Isaías 54:2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as suas estacas. E foi isso que aconteceu. O marco 4, que hoje é apenas uma inauguração, mas daqui a uns anos falar, o marco 4 foi o dia que nós entramos dentro do nosso bloco pastoral administrativo, e agora vai ficar mais fácil. Eu espero que os pastores não vão para o endereço errado no Rio dos Missionários. A partir de amanhã, vem para cá, para a Avenida Presidente Vargas, 3.785. E ali nesse quadro, nesse marco, tem ali: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. E esses dias atrás, o pastor Mário falou: tá fichinha. Porque, pastor, do jeito que a gente entrou aqui da outra vez, aquilo lá era loucura. E nós entramos com barro, com terra, com tudo. E vocês se recordam que quando chovia, aquilo me dava uma agonia dentro do meu coração. Então os carros tinham que vir até esse lugar de varanda e entregar ali as pessoas que iam descer. Ele pegava 2 sacolinhas, que é aquela de pôr na cabeça, para depois ir para o carro, depositar lá no estacionamento o carro e pôr nos pés para não sujar aqui o templo. Chegava ali na porta, entregava no lixo e entrava com o templo limpinho. Quantos não participaram disso? Quem fez isso aqui? Levanta a mão. Vocês são malucos? São histórias, são experiências. Os marcos nos levam a considerar o passado. Considerar o passado é levantar marcos para gerações seguintes. É levantar sinais visíveis que registram eventos e verdades, histórias e experiências. Conte-me o que Deus fez por vocês. Eu estou pensando em fazer um curso para contar histórias. Porque todas as vezes que a minha neta está comigo, ela pega a Bíblia e fala: conta para mim a história, vovô. E eu não sei contar muito direito a história na linguagem dela. Eu acho que vou ter que fazer um curso. Mas a ideia é de que você compartilhe as suas experiências, os seus marcos históricos. E os marcos representam momentos de livramento, momentos de avivamento e fidelidade. Esses dias atrás eu participava dos 32 anos da IPI de Amambai, aqui pertinho, e ministrei sobre avivamento e o que Deus fizera aqui na década de 90, com a turma do JC. Acabamos o culto, uma moça falou: pastor, eu estava lá e eu vi o que Deus fez nessa igreja na década de 90, através da turma do JC. E ela gravou um depoimento bonito sobre o que Deus fez neste lugar, com jovens que queriam orar, buscar a Deus, evangelizando as escolas, ganhando pessoas para Jesus. Gente aqui que usava chá sandaime e estava tudo drogado, tudo loucão, e voltaram para Jesus. Isso aconteceu na década de 90 por causa dessa igreja. Então os marcos representam avivamento, fidelidade, promessas de Deus, representam para mim convicções, doutrinas centrais, centralidade da palavra. E os marcos te levam a honrar e agradecer a Deus e às pessoas. Não estamos sozinhos. A igreja de Jesus, ela é orgânica. Então quando eu entro agora naquele portão, na guarita ali do espaço, eu vou lembrar da árvore. Eu vou lembrar dos pés vermelhos, das pessoas. Eu vou andar aqui, vou lembrar do tempo das luzes missionárias. Eu vou lembrar do Espaço de Esperança e do que Deus fez por nós. A igreja viva não é esquecida nem superficial. Ela honra sua história com Deus e transmite isso à nova geração. Em segundo lugar, uma igreja viva tem balizas de direção.
Eu fiz um curso de desenho e construção civil e isso me ajudou muito. Eu não entendo até hoje por que eu fiz esse curso. Agora entendo, não entendi por muito tempo. Na verdade foi assim, eu queria me profissionalizar rápido. Então, para entrar no mercado de trabalho, eu tinha que fazer um curso técnico. Eu fiz alguns cursinhos para entrar. Em São Paulo era muito concorrido, não passei na Escola Federal, nenhuma técnica, nem no Senai na época. E Deus me permitiu fazer o curso de desenho de construção civil no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E depois eu entendi por quê. Porque hoje eu consigo acompanhar uma obra, consigo ler projeto, consigo entender isso. Agora, uma das matérias do curso de desenho e construção civil era topografia. E a gente tinha que fazer um levantamento planeal altimétrico de alguma quadra lá da Rua das Noivas em São Paulo, no centro de São Paulo, perto da Estação da Luz. E a gente pegou aquelas balizas e a gente foi marcando e tirando os pontos para desenhar todo o perímetro daquele lugar. Baliza, eu entendi. Então, ponte marcos e finca postes, finca balizas, coloca o rumo, estabelece a direção para a sua vida. A igreja precisa então de uma visão clara, de uma missão e futuro. A igreja precisa de valores espirituais, ela precisa de postes, ela precisa de balizas que vão trazer direção. Por isso que esse texto reafirma, finca postes para que te guie. E dentro dessa visão, é o terceiro domingo que eu vou fazer menção à nossa missão. Eu queria que você lesse comigo. A nossa missão é, vamos juntos, glorificar a Deus no poder do Espírito Santo, trazendo pessoas para Jesus, tornando-as membros do corpo, desenvolvendo nelas o caráter de Cristo, equipando-os para o serviço na igreja e no mundo. Isso é uma baliza. A razão de ser de uma igreja é seguir estes postes. A igreja existe para adorar a Deus, não é para celebridades humanas, é adorar a Deus. E adorar a Deus é algo da alma. Por isso que Deus no Velho Testamento diz: eu estou cansado do estrépito dos teus cânticos, porque os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Então na nossa adoração, que é um propósito, que é uma baliza que Deus tem, o seu coração tem que ser coerente com a sua boca. Mas não somente isso, ali fala de evangelismo. Quando falamos de evangelismo, ele levar pessoas a Jesus. Nós temos mais de 10 mil universitários na cidade de Dourados. Você tem vários condomínios, você mora num bairro, seja próximo ou perto daqui, e lá você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que ser carta viva, você tem que ser bom perfume de Jesus, para que as pessoas, vendo as suas boas obras, possam glorificar ao Pai que está nos céus. E você é esse canal da bênção de Deus para a sociedade. Você tem que trazer as pessoas à comunhão. E é gostoso estar juntos, poder compartilhar, poder chorar, poder receber oração. Uma dessas semanas, foi muito tensa realmente essa semana. Eu estou pilhado. E numa das manhãs acordei escutando uma canção e a Neia chorava sozinho. O que você está chorando? Olha, eu preciso muito de Deus. E a música era calma. Essa canção, Deus ministrou ao meu coração. E nessas horas mais difíceis, eu acho muito Deus espetacular nisso, porque Ele levanta pessoas. Eu fui um culto de uma empresa na cidade, e esse proprietário, esse empresário, levou uma pessoa para cantar 2 canções. As 2 canções que foram cantadas cedinho, um moço afinadíssimo da Assembleia de Deus, Deus falou comigo nas canções. Está na minha playlist essas 2 canções. Então, é isso que Deus faz. Comunhão, a relação. E eu fui edificado com aquele homem num ambiente empresarial. E eu fui para levar a palavra. E eu fui ministrado. O que é isso? Deus fazendo. Então, a comunhão é você inserido dentro do corpo de Cristo. Querido, não existe você dizer assim: eu tenho fé, eu sou crente em Jesus, mas eu não gosto da instituição igreja, eu não estou envolvido em igreja. Meu irmão, você não precisa vir para a IPI de Dourados, você pode ir para qualquer outra igreja evangélica, mas todo aquele que tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo tem que ter um compromisso com uma igreja local. Discipulado é fazer as pessoas andarem com Jesus. Aqui diz nessa afirmação, desenvolver nelas o caráter de Cristo e equipando essas pessoas para o serviço na igreja e no mundo. Mas quando nós falamos de finca postes e balizas de direção, eu queria mencionar alguns valores, além da missão.
alguns valores que a gente preza na IPI de Dourados. Primeiro, organização. O caos, a desordem é do cão. A ordem é de Deus. E eu acho interessante porque nós tivemos várias experiências no Mutirões de pegar ontem, Claudemir, não sei onde ele está aqui, como é que estava essa traseira aqui, esse lugar horrível, feio, desorganizado. Aí tem uma equipe que vai botar ordem no mutirão. Tá lindo o que vocês fizeram. A bagunça não é de Deus. Meu irmão, não sei como é que é a sua casa, como é que é a sua despensa, não sei como é a sua geladeira, não sei como é que são as roupas, mas a ordem é de Deus. E esse é um valor que nós precisamos. Organização, estrutura que funcionam. Tem um horário para terminar, horário para começar. Hoje vocês podem ficar tranquilos que não vai terminar na hora, porque a gente está fazendo um culto diferente. Mas vocês podem perceber que os nossos cultos sempre começam na hora e terminam na hora. Raramente, raras exceções, eles fogem disso. As estruturas têm que funcionar, esse é um valor. Segundo valor, integridade. Honestidade dos membros dessa igreja. Eu já recebi contato, pastor, tem um membro da sua igreja que está fazendo assim, cara, o que é isso aqui? Uma vez quase que eu paguei para esse membro que estava com problema, era uma questão de R$100, cento e pouco, uma questão de desordem negocial. Eu falei, meu amigo, o cara veio aqui na porta da igreja para falar mal do seu nome. Você não tem vergonha não, meu irmão? Nós precisamos ter integridade, honestidade. Se nós demos a palavra, nós temos que cumprir. E nós prezamos como um valor. Isso é baliza para a igreja, é ser honesto, é ser íntegro naquilo que você faz. As pessoas olharem para você, você tem uma ficha limpa, e não aquela capivara horrível. Regulariza, meu irmão, se você já se meteu em muita enrascada, e você está ouvindo essa palavra, eu não estou te condenando, mas estou dizendo daqui para frente, muda isso, e trata esse seu passado histórico. É um valor. A excelência também é outro valor. Eu cheguei para um dos colaboradores aqui, falei, olha, eu não acho que é você, porque essa linha não está muito alinhada, essa cadeira. Ele falou, não, aquela lá foi uma pessoa que empurrou, pastor. Falei, está certo. Porque excelência em tudo que vai fazer. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Essa é uma filosofia do Mário Cortella, mas ela não é do Mário Cortella, é do Senhor Jesus. Faça com todas as suas forças, faça de todo o seu coração, faça para o Senhor que é o chefe e não para o seu líder. Excelência. Outro valor, ministério árduo. Ministério não é para os fracos. Servir a Deus não é para os covardes. Servir a Deus não é para os tímidos. Servir a Deus exige. É só olhar para a vida de Paulo, só olhar para João Batista, só olhar para Pedro, só olhar para Jesus. Fadigas. Paulo faz essa menção. E Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Ontem eu brinquei com o pessoal, mas é sério o que eu falei. A gente foi lá tomar um café e os caras queriam ficar lá no café. Eu falei, meu amigo, aqui é mutirão, não é piquenique. Vão voltar? Tem hora para o piquenique, mas agora é mutirão. E os caras querem comer, querem conversar. Agora é mutirão. Piquenique nós vamos marcar outro dia. Temos muitos talentos dentro deste lugar. Coloque o serviço do Senhor. Outro valor, humildade. Aprenda com os outros. Jesus disse que o maior é aquele que serve. E um último valor que eu diria aqui é o amor. E aqui nós lembramos do slogan que há muitos anos atrás nós condensamos ele: gente feliz que se importa com pessoas. Eu me recordo que quando foi feito esse slogan, tinha uma pessoa muito mal-humorada nessa igreja. Ela era mal-humorada mesmo, excelente de valores, ela tinha, mas era difícil de trabalhar com elas. Falou, mas a gente está profetizando isso ou a gente está dizendo que a gente é? Falei, meu irmão, não sei se você é ou não, ou se a gente está profetizando. Eu sei que é um propósito que a gente tem que ter. Você tem que ser uma pessoa feliz em Deus. É o Paulo que diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu tenho que me importar com as pessoas. Eu sou tutor do meu irmão. Eu tenho que cuidar de vidas. Eu tenho que dar atenção aos pequenininhos da igreja. Eu tenho que dar atenção aos adolescentes, aos jovens, aos casais, aos mais 30, aos idosos. Nós temos que nos preocupar com pessoas. É isso que o nosso slogan fala. Gente feliz que se importa com pessoas. Se você é gente feliz que se importa com pessoas, repita comigo: gente feliz que se importa com pessoas. É minha e sua obrigação. Sejamos uma igreja viva. E por fim, terceira coisa, uma igreja viva tem memória espiritual, porque o texto diz, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. E aqui eu queria que você
entrasse no seu carro hoje à noite e lembrasse disso, tem duas coisas que você vai contemplar lá, o motorista: o para-brisa e o retrovisor. Quantos por cento vocês acham que o retrovisor é do para-brisa? Não chega a 10%, o tamanho do retrovisor. Isso representa muito, porque o para-brisa me dá a visão do futuro de longo alcance, mas o retrovisor me leva para o passado. Então tem muita gente que tem um retrovisor grande, olha muito para o passado, e com um para-brisa pequeno, meu irmão, é o contrário. Nós temos um para-brisa muito enorme, muito grande, tem muita coisa para acontecer que Deus quer fazer. Então olha para frente por para-brisa. Agora, o retrovisor, você precisa olhar sim, para ver alguma coisa histórica do seu passado. Saiba equilibrar para-brisa e retrovisor. Olhar para frente, há muito por fazer, há muito para alcançar, há muito para melhorar. Há muitas vidas precisando de Jesus na cidade de Dourados. Podemos fazer muito na área social na cidade de Dourados. Podemos trabalhar com a comunidade indígena, como já temos um projeto, ou alguns projetos que trabalham assim. Podemos trabalhar com as famílias carentes. Várias coisas podemos fazer. E nesta ideia, presta atenção, na vereda do caminho por onde passaste, é exigido de nós vigilância e fé, constantemente. Agora em outubro, 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma Protestante é: igreja reformada sempre se reformando. Meu amigo, os tempos mudaram. Como nós vamos ser igreja daqui para frente? Eu frequentei igreja de flanelógrafo. Eu frequentei igreja que tinha escola dominical do hall do berço, as criancinhas, cordeirinhos de Jesus. Eu tinha isso. Hoje você tem que melhorar. Eu fui numa igreja em Dallas, Gateway, achei interessante. O departamento kids deles é um absurdo. Cada departamento das crianças lá tem tudo que as crianças precisam, porque aí fora, o que elas recebem, cara, não dá para competir. Mas a igreja pode investir mais e alcançar os nossos filhos. Eu achei muito lindo hoje, na hora de manhã, as crianças num playground ali no quiosque, brincando, celebrando. Elas vão amar a igreja de Jesus. E aqui não fala palavrão. O futebol nosso não se pode falar palavrão, não se pode xingar. É dessa forma que nós queremos formar as pessoas. Então, avalie constantemente espiritualidade sua, onde eu errei, o que eu aprendo, para onde Deus quer nos levar, por onde Deus nos trouxe, o que Ele está nos ensinando. A igreja viva não vive no automático, de ir lá e faz manutenção, trabalha manutenção. Todas as terças-feiras agora, os pastores escutam: o céu é o limite, tem muita coisa para fazer, nós não vamos acomodar. E quem quiser acomodar, procura um lugar onde escore o seu burro. Porque a igreja de Jesus não é lugar de escora, é lugar de atividade, dinamismo. O poder do Espírito é dunamis, e dunamis é dínamo, dinamite, dinâmico. E é isso que a gente quer, uma igreja viva e dinâmica, que permanece em vigilância constante, avaliando, revisando, corrigindo, melhorando, ampliando, mantendo. As igrejas do Apocalipse receberam um veredito ruim: tenho contra ti. Ah, Deus, por favor, eu sei que o Senhor deve ter algumas coisas contra nós aí, Peito Dourados, mas por favor, poupa, haja com misericórdia e não com juízo. Sejamos uma igreja viva. O convite dessa noite é que não só a igreja, mas você também tenha uma identidade bem definida para você. Uma identidade que fica postes, põe-te marcos e presta atenção na vereda. Uma igreja viva, uma pessoa viva com identidade, com direção, consciência ou memória espiritual, para não somente existir, mas viver uma vida abundante. Eu costumo dormir 8 horas por noite, mas essa semana eu dormi uma média, eu creio, de 5 horas, e estou em pé, graças a Deus. Então, meu amigo, quem nos dá esse vigor? Quem? O Espírito Santo. Ele é a fonte. Quero convidar você a se colocar em pé. Jesus deixa muito claro para mim, e eu fico confortável nas palavras dele: sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer. E o mesmo Jesus disse: eu vim para que vocês não só existam, mas que vocês tenham vida, e vida em grande quantidade.
Pai, estou aqui com os meus irmãos, sendo desafiado na minha vida particular e desafiando também na nossa vida comunitária, para que o Senhor faça de nós uma igreja viva, uma igreja que tem marcos de identidade, com histórias e experiências acumuladas no nosso passado, mas uma igreja viva que tem postes e balizas de direção, como a missão e também os valores que a gente carrega, e algumas coisas até que a gente adquiriu lá em casa, no berço, com o pai e com a mãe. E é viver o presente firmado nesses valores e firmado na missão. Mas também uma igreja viva que tem memória, que tem consciência espiritual, que presta atenção de forma vigilante na vereda, no caminho, e guardando essas coisas, vigilância e fé. Que o Senhor nos leve a isto. Faz isso na minha vida, faz isso na vida do meu irmão, minha irmã, de todos que aqui estão nesta noite, faz isso na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.